Esses dias chegou uma paciente até mim e ela falou ali, ela relatou que muito dela não ter conseguido ainda emagrecer, dela não ter colocado a saúde dela ali de forma prioritária, dela nunca ter ali conseguido ter constância, girava tudo em torno dela não conseguir dar prioridade para ela. Ela sempre se colocava em segunda ordem, terceira, quarta, quinta. Sempre havia algo para ela fazer para os outros e nunca ali para a sua saúde. Para a sua saúde sempre ia deixando para depois e depois, uma hora vai dar certo. Uma vez eu ouvi falar: saúde, família, trabalho. Não inverta a ordem. Sem a saúde, a gente não consegue proteger bem a família, muito menos performar ali no trabalho. Lembre-se disso, mesmo que seja para cuidar dos outros, a gente tem que estar preparado para isso. E estar acima do peso, estar obeso, não está ok. Não é ok estar nessa situação. Quando a gente pega esses medidores de exames, né, médicos, exame de sangue, e vê lá constando lá um medidor que está no limite ali para a pessoa se enquadrar como uma pessoa doente. E não está ok essa situação. Essa situação jamais pode ser considerada como algo ok. Se a pessoa está considerando aquela situação ali como tudo bem, é mais porque ela está vendo aquilo ali como uma desculpa para continuar mantendo o mesmo padrão de vida, o mesmo estilo de vida que ela vem trazendo durante o tempo, que ela vem trazendo durante o longo prazo, que ela vem trazendo ali dia após dia, semana, mês, ano atrás de ano. Considerar isso é apenas mais uma desculpa que a pessoa se agarra ali para continuar fazendo o que tem feito durante esse tempo todo e continuar não fazendo aquilo que precisa ser feito. E isso me levou a um ponto. Por que que a gente, né, tem costume de dar sempre prioridade para os outros ao invés de priorizar a gente? A gente sempre fica ali por último. Então eu cheguei a um ponto dessa dificuldade de dizer não. Eu já tive isso, né, já tive muito disso e ainda tenho essa dificuldade de dizer não para algumas outras áreas, mas era muito forte. É algo que simplesmente acontece, né? A gente não sabe muito bem de onde que vem, mas essa dificuldade, ela não vem do nada. No meu caso, ela veio desde cedo. Então, depois dessa fala dessa minha paciente, eu comecei a refletir, parei e fui refletir ali para ver o que que eu podia tirar disso. E foi aí que eu percebi um divisor, um fato, um divisor de águas ali que me deixou muito mais. Foi o divisor de águas do ponto no qual eu tinha muita dificuldade, né, para dizer não, para o outro que o não saía de uma forma muito mais fácil. E não é igual aquele filme lá do Jim Carrey que ele diz sim para tudo, para todo mundo. Longe disso. A primeira coisa que eu percebi foi que, hora nenhuma, eu colocava prioridade para mim, em mim. Eu não tinha propósito, eu não tinha metas, eu não sabia o que eu queria. Além do mais, eu não tinha autoconfiança nenhuma. Não era nem ter baixa ali autoconfiança, era realmente não ter nenhuma autoconfiança. Tudo que eu ia fazer, eu duvidava da minha capacidade. Tudo que iria fazer ali, eu ia fazer, eu sempre ia fazer aquilo ali sabendo, né, pensando que iria dar errado, que eu não iria conseguir, que não daria certo. Eu estava o tempo todo duvidando da minha capacidade. Eu sempre era o pior que todo mundo. Às vezes pensava, ah, não, pelo menos eu tenho aqui um certo nível de esperteza, de mais inteligência que certas pessoas, mas eu via provas que não era assim e isso reforçava a ideia da minha incapacidade. E muito disso eu percebi que, como eu falei, isso veio desde cedo. Eu percebi que toda essa falta de prioridade, toda essa falta de autoconfiança, de não ter nenhuma autoconfiança, não me priorizar em nada, que veio desde muito cedo, e isso foi em razão de eu ser ali uma pessoa
obeso, uma pessoa acima do peso. Eu era uma pessoa gorda. Toda essa minha gordura, todo esse meu excesso de peso me fez ali uma criança, um adolescente, que me fez nunca colocar eu como prioridade de nada. A única prioridade que eu conseguia fazer era querer ser o primeiro da fila do lanche só. E isso gerava cada vez mais ali uma falta de autoconfiança. Eu não confiava em mim. Se naquela época eu falava para eu ali que eu não vou comer a coxinha, eu não vou comer o salgadinho, chegava lá na sala, estava ali com um pote de sonho de valsa, falava pro sonho de valsa, hoje não, hoje eu não vou te devorar. Mas acabava que eu ia lá e comia tudo isso, e pior, comia 5, 6 ali sonhos de valsa. Que palavra que eu tinha? O pote de sorvete que estava no congelador, que era pro fim de semana, terça-feira eu já estava comendo ele. Estava lá sentado, debruçado, comendo aquele pote de sorvete Laca com uns pedacinhos de chocolate. Nem sei se hoje ainda existe essa opção no mercado. Qual o peso que as minhas palavras tinham ali? Eu falava que não iria comer, prometia aquilo e não cumpria. Qual o peso que as minhas palavras tinham a partir do momento que eu não cumpria o que eu falava? O pote de leite condensado, que era para fazer o pudim do fim de semana, do domingo, a quarta-feira de noite já estava dando nele. Qual o peso das minhas palavras? Qual a força que elas tinham? Veja o seguinte: eu não cumpria com as minhas palavras. Eu vivia prometendo algo e descumprindo esse algo. Eu prometo, eu não faço, eu não cumpro. Então, como eu, a partir do momento que chega alguém perto de mim pedindo algo que eu não posso fornecer ali no momento, como que eu vou dizer para ela não? Ou até mesmo sendo mais sensato que não posso, não tem como fazer isso nesse momento, dar uma outra solução para a pessoa. Não tem como. Perceba isso. Se a minha palavra ela não valia de nada para mim, como que outra pessoa vai me respeitar? Era óbvio que isso não ia acontecer. Eu estava acima do peso e eu não tinha nenhuma prioridade sobre a minha pessoa. Eu não tinha autoconfiança alguma ali e eu não cumpria com as minhas palavras. Quando a gente pensa em dizer não para o outro, a nossa cabeça, ali dentro da nossa cabeça, vê esse não como algo muito problemático. Parece que toma uma dimensão muito maior do que deveria ser. Esse dizer não parece ser algo muito destrutivo, parece que vai ser o fim do mundo, sendo que na verdade não é nada disso e está muito longe de ser isso. A não ser que você seja uma pessoa que acostumou tanto um abastado aí em dizer sempre sim para ele que agora ele não vê mais essa possibilidade de te pedir nada, e nem, não é nem pedir hoje em dia, não é considerado nem pedir, é exigência já. O que ele fala é uma exigência. Essa pessoa que está ali exigindo, ela não sabe escutar um não de tipo nenhum, e você já acostumou ela a isso, aí sim você pode estar considerado como ferrado mesmo, porque você dificilmente vai ter coragem de passar a dizer não para essa pessoa, justamente porque você não fez o mínimo ainda, você ainda não fez o mínimo, que é se colocar como uma pessoa ali com prioridade, de também não ter ter essa autoconfiança e muito menos cumprir com as suas palavras. Veja que é necessário ressignificar essa ideia do dizer não, dessa ideia de quando o não vem na ponta da língua, a nossa cabeça vê aquilo ali como algo muito problemático, um problemão muito grande ali mesmo. A gente aumenta demais o problema quando a gente valoriza ele demais. Então, a partir do momento que você começa a desprezar esse problema, deixar ele ali de lado, não olhar para ele, sim, começa a fazer isso, faça isso já. Uma mágica acontece. Aquilo ali, quando antes era um problemão, você vai ver, notar ali que ele não passa de um problema pequeno e muitas das vezes nem problema é. Ele vai começar a perder força. O problema não é tão grandioso quanto você imaginou que era, entendeu? Então é bem isso mesmo. E o primeiro passo que eu tive que dar ali para mudar essa situação foi começar a dizer não para eu, dizer não para mim mesmo. Se eu não consigo dizer não para mim,
Eu nunca, jamais vou conseguir dizer não para outra pessoa. Todo dia cedo, eu parei de apertar o botão soneca, porque todo dia que eu apertava o botão soneca, eu estava dizendo sim para minha preguiça. Eu estava dizendo sim para aquela vontade ali de ficar dormindo mais tempo, ficar deitado mais tempo na cama, ficar ali remoendo na cama. Então, o que que eu faço? Continuo deitado, estava sempre dizendo sim. Parei com isso. Outro dia, eu resolvi o quê? Comer menos. Eu decidi que aquele dia eu iria ficar com fome, ia sentir aquela dorzinha da fome, e eu vou sustentar essa dor que dá no estômago pela fome. E veja que é muito mesquinho eu dizer isso aqui, porque eu sei que daqui a pouco eu vou comer, eu tenho comida ali para comer depois, eu sei que eu tenho a comida, eu sei que eu vou comer aquilo, está ali ofertado para eu poder comer. Depois eu podia ir lá e comer a comida. Então eu vou aprender a dizer não para esses desejos, vou aprender a dizer não para a fome. Outro dia eu decidi, não vou tomar café durante uma semana. Ah, não consigo viver sem café. Outra vez eu decidi, hoje não vou tomar café, vou ficar sem tomar café durante uma semana. Aí alguém vem e fala, ah, eu não consigo viver sem café. Pelo amor de Deus, se você não consegue viver sem café, já dá para ver que sua vida tá cagada. Só pode. Se você não consegue dizer não para um café, não é nem para o resto da sua vida, é para um dia, para uma semana. Se você não consegue dizer não para isso, quem dirá para as outras coisas? Cara, você tá muito ferrado. Quais são essas necessidades que você tem aí? Como que você permitiu-se a chegar a esse ponto? Está na hora de aprender a dizer não para si, porque somente quando você aprender a dizer não para si mesmo que você vai conseguir dizer não para os outros. E aí sim você vai conseguir colocar você em algum nível de prioridade. Tem que doer um pouco. Se não está doendo nada, é porque você está considerando aquilo ali muito confortável, tá tudo muito confortável. Essa vidinha aí que tá levando tá muito confortável, não vai levar a lugar algum não. Você tá negociando demais com você o tempo todo, tá negociando. Pare de negociar, pare de apertar o botão soneca, pare de dizer sim para os seus desejos alimentares que acontecem todo dia com eu mereço, eu me permito. Pare de tomar café todo santo dia. Pare de fazer as coisas apenas ali de forma impulsiva. Cara, para e pensa um pouco o tanto de coisa que a gente vai fazendo, acumulando aí na nossa vida, nas nossas vidas, que são feitas de forma automática. O tanto de coisa que a gente tem falado sim, simplesmente de forma automática, que te deixa cada vez mais longe de te deixar como uma pessoa com prioridade, de te deixar com prioridade, que te deixa cada vez mais longe de você conquistar os sonhos que você tanto quer, que você tanto almeja. Não é sobre eu faço depois, eu não consigo. É sobre comece a fazer, comece a conseguir, comece a falar não para você mesmo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir falar não para os outros. Você, como prioridade, só vai vir a partir do momento que você desbancar isso. Esse murinho que você foi construindo aí de forma automática, sempre se permitindo, que está em cima do banco, tem que dar rasteira nesse banco e derrubar esse muro. Então, para isso, eu vou passar agora aqui para você um passo a passo de como você construir esse não de forma consciente. Esse passo a passo são em 4 passos. E o primeiro deles é você dizer não para essas pequenas permissões diárias que você fica aí se permitindo. Parece bobagem a gente quando vê assim de início, mas é algo que vai construindo que dá muita força. Então, na parte da manhã, logo ali para a parte da manhã, pare de dizer sim para o botão soneca, começa a dizer não para o botão soneca. Aperta, não vai ficar apertando ali para ficar dormindo mais não. O alarme despertou, levanta da cama na hora. Ah, foi comer alguma coisa ali durante o dia, algo muito gostoso. Fala não para a segunda opção, pelo menos ali. Não repete, não repita. Comeu um pedaço do chocolate, diga não para o segundo. Já era para ter dito não para o primeiro, mas diga não ali para o segundo pedaço. Começa a não ceder ali de forma impulsiva pelo café, pelo doce, pela distração o tempo todo. Essas pequenas concessões que você vai se permitindo durante o dia, ao longo do dia, elas minam a sua força de vontade. E pare de ficar negociando com o que você já sabe que você precisa fazer.
entendeu? Faça isso. O segundo passo, comece a cumprir com aquilo que você prometeu. Você prometeu que iria comer melhor? Cumpra. Prometeu que ia treinar hoje? Vai lá e treine. Prometeu que ia dormir mais cedo? Apaga a luz e vai dormir. Cada vez que você cumpre algo ali, uma promessa interna, sua autoestima melhora. Você se torna mais dono dessa autoestima. Terceiro passo, reposicione a sua prioridade nessa fila. Você vive em função dos outros? Coloca todos à frente e você lá no final? Saúde, família, trabalho. Não inverta essa ordem. Sem a saúde, você não consegue proteger ninguém. Sem a saúde, você não consegue performar em nenhum lugar. E o quarto passo, diga não com leveza, mas seja firme nas suas palavras. O não, ele não é uma grosseria. Ele é um limite. E limite é amor pelo outro também, é amor a si próprio. Limite é liberdade. Dizer, agora não, não posso agora, não quero, é tão natural quanto respirar. Só quem se respeita consegue ser respeitado. Se você não aprende a dizer não para aquelas coisas que te deixam cada vez mais distante dos seus objetivos, vai continuar dizendo sim para aquilo que te afasta da sua melhor versão. E o mais louco é que você não percebe, a gente não percebe. Vira ali automático. Hoje é batata frita, amanhã é um compromisso que você nem queria fazer ali, vai te causar prejuízo e você diz sim. Depois é o café que você prometeu que iria dizer não e disse sim novamente. Queria parar ali de tomar alguns dias. No fim, você acaba sempre se colocando no banco de trás da sua vida. Ou você começa a dizer não agora, ou vai continuar vivendo uma vida ali cheia de desculpas. E, infelizmente ou felizmente, é a doce realidade. Então, se você tem aí como objetivo priorizar, colocar agora em ordem e dar prioridade à sua saúde, ou até mesmo conseguir um objetivo de emagrecimento e sente que há essa dificuldade, tem essa necessidade de um apoio, de uma ajuda ali mais próxima, entre em contato com o meu time. Aqui abaixo do vídeo, na descrição, tem um link para você poder entrar em contato e tirar as dúvidas que você tiver. Assim como esse vídeo, o que eu mais quero é que você tenha os bons resultados na sua vida, assim como aqueles que eu tive na minha. Então, manda mensagem aqui no link da descrição que está aqui para você. E no mais, deixa seu like aqui. Se a mensagem que eu trouxe aqui nesse vídeo hoje mexeu com você de alguma forma, aproveita para compartilhar esse vídeo também com outra pessoa. Até mesmo uma outra pessoa que você vê aí na vida que sempre está dizendo sim para tudo, que nunca aprendeu a dizer não, tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar de alguma forma. E se você quiser mais vídeos assim como esse, que te cutucam, que te deixam ali no centro da sua própria vida, clique aqui para se inscrever no meu canal, aproveita e veja esse próximo vídeo que vai aparecer aqui na sua tela.